vim aqui dar o meu testemunho sobre um quadro de depressão que eu tive há uns 20 anos atrás. Eu tinha 19 anos quando eu fui diagnosticada com lúpus. Lúpus é uma doença autoimune que atinge os grandes órgãos do corpo, né? Os órgãos mais importantes, no caso. E logo no início, eu desenvolvi uma depressão que foi desencadeada pela doença, né? Mas eu não compreendia muito bem o que estava acontecendo. Eu estava no primeiro período da faculdade e eu simplesmente não sentia vontade absolutamente de nada. Eu desenvolvi também, junto com a depressão, um problema, né? Não vou conseguir falar agora o que é exatamente, mas é um problema chamado coreia, que é na linguagem popular chamado de tique nervoso. E eu comecei movimentando minha mão direita, eu ficava fazendo assim. Depois da mão passou para o ombro, depois do ombro passou para a perna, depois se estendeu para o corpo inteiro do lado direito, cabeça, ombro, mão, perna. E eu ficava achando que aquilo era coisa da minha cabeça. Então eu ficava lutando contra aquilo, tentando não fazer o movimento. Então eu não dormia, não comia, era difícil para tomar banho, porque eu sou destra, né? Então atingiu o meu lado direito todo e, consequentemente, eu tive a depressão, porque aquilo, de certa forma, atrapalhou, né? As atividades normais, comuns do dia a dia. E como eu estava na faculdade, eu via a faculdade meio que um lugar para eu ficar com pessoas ao meu redor, porque eu ficava em casa sozinha. A minha família não ficava, todo mundo trabalhava, então eu ficava sozinha. E quando eu estava sozinha, o sentimento de morte, né, de tirar minha própria vida, era muito grande. Então eu ia para a academia, para a escola, para a faculdade, perdão, e lá era onde eu encontrava o meu refúgio. Mas ao mesmo tempo, como eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né, que era uma tristeza muito profunda, eu não consegui comer, eu não consegui dormir, eu me isolava. Eu estar na faculdade era só uma forma de ter pessoas ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu estava sozinha. Então eu passava de 7 da manhã, que era a hora que a aula começava, até meio-dia, que era a hora que a aula terminava, de cabeça baixa, deitada e chorando. Abaixada assim no braço e chorando. E nesse momento, Deus foi tão generoso comigo, tão misericordioso, que Ele colocou uma menina, né, para se aproximar de mim, e ela ficava ali do meu lado. Quando tinha trabalho em grupo, ela fazia comigo, e ela estava num período que ela não estava trabalhando, então ela tinha a tarde livre. E aí, por ter trabalhos, né, eu usava essa desculpa do trabalho para ela ficar comigo. Então, quando ela falava, eu tenho que ir embora, eu pedia para ela ficar comigo. E aí ela perguntava por quê, eu não sabia explicar, eu só falava para ela, porque eu não quero ir para casa. E ali ela ficava comigo até 5 horas da tarde, que era a hora que ela realmente tinha que ir embora. E a gente ficava na biblioteca, a gente ficava na lanchonete, e ela passava o dia inteiro comigo. Só que ela só me fazia companhia, porque eu não falava, eu ficava ali do lado dela, estática, sem falar absolutamente nada, porque eu realmente não sabia o que estava acontecendo, né? Eu só sentia uma tristeza muito grande. E com a minha família, eu fiquei muito agressiva, porque eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, não conseguia entender. Eu achava que eu ia ficar para sempre daquele jeito, até que começou a atingir o meu lado esquerdo também. E a sensação que eu tinha era que estava todo mundo olhando para mim, só que
ninguém, né, estava prestando atenção em absolutamente nada. E na grande maioria das vezes que alguém se aproximou de mim para perguntar o porquê que eu passava aula de cabeça baixa, vinham perguntar se eu estava triste porque briguei com o namorado, se alguém tinha brigado comigo, e eu não conseguia falar, não conseguia responder, eu só chorava. Eu lembro de chegar para o professor de anatomia e pedir para ele me reprovar, e ele olhou para mim e falou assim: mas por quê? Se você não fez todas as provas ainda. Eu falava: porque eu não vou conseguir. E ele: não, você vai conseguir sim, eu não posso te reprovar, você tem que fazer. E aí essa menina, Luísa, que ficou comigo o tempo todo, ela falou: não, eu vou te ajudar. E ela ficou ali do meu lado, estudando comigo, me dando força. Eu consegui fazer a prova, fui para a prova final, faltando um ponto, mesmo assim eu passei, graças a ela que ficou estudando comigo, né? Mas eu não conseguia entender o contexto da situação. E aí um dia, a minha mãe viu que eu estava cada vez mais magra, mas por não estar em casa, não entendia também o que estava acontecendo comigo. Um dia, a minha mãe foi na consulta comigo e eu não deixava ela entrar, né? Aí, nesse dia, ela invadiu o consultório e eu fiquei gritando com ela, mandando ela sair, porque eu não queria que ela falasse para o médico, porque eu realmente achava que aquilo era coisa da minha cabeça e que eu iria me curar sozinha, que eu conseguiria parar aquilo que estava acontecendo. E aí a minha mãe conversou com o médico me olhou, mandou eu sentar e mostrar, né, os braços. E ali, como eu fiquei muito nervosa, o tique ficou muito evidente. Aí ali ele conversou comigo, falando, né, me explicando que aquilo tudo fazia parte do processo que eu estava vivendo, né, do início da doença que foi descoberta em mim. E ali ele iniciou um tratamento comigo, com um remédio, onde eu levei aproximadamente 2 anos fazendo o tratamento, e após uns 2, 3 meses fazendo o tratamento, 2 meses eu já tive uma grande melhora, né? E aí quando eu melhorei, eu voltei às aulas na faculdade e aí eu pude conversar com a Luísa e agradecer, né? E eu usei as seguintes palavras para ela. Na verdade, eu liguei para ela eu comecei um tratamento em agosto. E aí eu liguei para ela em dezembro, no Natal, porque a gente já tinha entrado de férias e eu tinha perdido o contato, só tinha o telefone dela. E aí eu entrei em contato com ela e falei: oi, Luísa, aqui é a Tatiana. Aí ela: Tatiana, da faculdade. Aí ela: caramba, tô ouvindo sua voz, eu nem reconheci. Aí eu falei: pois é, eu tô te ligando pra te agradecer. Aí ela: me agradecer pelo quê? Aí eu: porque você salvou a minha vida, sem saber o que estava acontecendo comigo. Nem eu mesma sabia o que estava acontecendo comigo, e todas as vezes que eu pedi pra você ficar do meu lado, você ficou sem questionar o porquê. E ela falou: olha, eu realmente não sei porquê, mas eu só sabia que eu precisava te ajudar. E eu chegava em casa e falava pra minha mãe: mãe, tem uma menina na minha faculdade que ela só chora e ela fica me pedindo pra ficar com ela. E eu sinto uma necessidade muito grande de ajudá-la, mesmo ela não se abrindo comigo. Mas eu sinto a necessidade de estar perto dela e cuidar dela. E a Luísa foi um anjo que Deus colocou na minha vida naquele momento. E Ele cuida da gente o tempo todo, né? E eu levei a amizade dela pelo resto da faculdade, levo até hoje. É uma pessoa que eu tenho um grande carinho no coração, porque realmente naquele momento ela foi a minha salvadora. Ela foi sensível para estar ao meu lado mesmo sem me conhecer e sem saber o que estava acontecendo comigo.
E graças a Deus, eu tô aqui para dar esse testemunho de que Deus é bom e Ele cuida dos seus o tempo todo.